Olá, você que acompanha aqui o Facebook do RD News, o site de notícias de Mato Grosso. Estamos novamente com uma live. Hoje a nossa entrevistada é a única deputada do Parlamento Estadual em Mato Grosso, a deputada Janaína Riva, do MDB, que é uma grande lutadora por algumas pautas muito importantes, em especial servidores públicos, pelas mulheres. Então, a nossa convidada está aqui, deputada Janaína, primeira vice-presidente da Assembleia. Obrigada pela sua presença conosco, por ter aceito estar conosco aqui. Bom dia. Bom dia, Lídice. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É um prazer enorme estar aqui com você, Lídice, novamente, em um momento tão importante como esse, não só para a política mato-grossense, mas para a política mundial de saúde, né? A gente vive em meio a uma pandemia. Então, é um prazer enorme estar aqui hoje para a gente compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, das nossas ideias e ouvir também um pouquinho da sugestão dos telespectadores, quais são as dúvidas, o que eles querem saber desse momento, como está a Assembleia, como está Mato Grosso. Muito importante. Parabéns pela iniciativa. Bom, então vamos lá. Os internautas que estiverem nos acompanhando podem enviar perguntas, sugestões aí, de assuntos, né? Mas nós queremos iniciar, é claro, com o tema da pandemia, da prevenção, né? A senhora está gestante, e mesmo assim continua muito atuante lá junto à Assembleia Legislativa. Como é que está a sua rotina, essa conciliação desse trabalho de parlamentar numa época tão importante, tão séria, que precisa aí conciliar a vida pessoal e vida pública, deputada? Lídice, eu acho que como para a maioria das outras mães, não está fácil, né? A gente brincava, na hora que nós estávamos ainda em off, que o momento é muito diferente de tudo que a gente já viveu. Então, assim, essa adaptação, ela não tem sido fácil. Creio que não só para mim, mas para todo mundo que está em casa, que está tentando cumprir esse isolamento. Não é uma tarefa fácil, né? Os filhos estão fazendo esse ensino à distância. Quando não estão fazendo esse ensino à distância, exigem também muita atenção, muita demanda dos pais. Paralelo a isso, a programação da Assembleia. A Assembleia tem estado muito ativa, desde as comissões. Esses dias eu acompanhando uma reunião da UNALI, representando o estado de Mato Grosso. A nossa Assembleia foi a única que não parou em momento algum até hoje, desde o início da pandemia, que a gente começou a utilizar os meios online muito cedo. Então, a gente começou a manter as comissões, a manter os trabalhos. O trabalho online ele exige muito mais a atenção do parlamentar, porque, como você está falando de leis e de projetos, muitas vezes são muito complexos. Se você perde uma vírgula do que foi falado, você já não tem a compreensão total do que você está tratando, do assunto que você está tratando. Então, você tem que ficar realmente 100% focado. E somado a isso também a gestação, é claro que me assusta muito mais, né, a possibilidade de contrair o coronavírus. Então, isso me atrapalhou, não vou dizer para você que não atrapalhou, principalmente na eleição da mesa diretora. Isso foi um dos fatores que eu acho que impactou muito a minha ausência lá da Assembleia, porque eu sou uma pessoa muito presente e de trabalhar bastante o bastidor. Eu estou sempre lá com os meus colegas, vocês que acompanham diariamente, os repórteres do RD News que acompanham diariamente, sabem que eu gosto de fazer isso, é uma coisa que eu faço com muita naturalidade. Então, isso também atrapalhou bastante, mas eu tive que fazer uma escolha, como eu acredito que vários, né, brasileiros estão tendo que fazer essa escolha também. Quer dizer, eu vou me expor a risco, eu vou para o tudo ou nada, ou eu vou me preservar. E nesse momento eu não podia falar só por mim, né? Eu tinha que escolher por mim, pelo meu esposo, que é o Diógenes, pelo bebê. Então, essa preocupação maior, eu tentei ficar em casa e tenho tentado ficar em casa e não manter esse contato com o mundo exterior, a não ser assim que seja
inevitável, vamos dizer assim. Então, uma das minhas últimas saídas foram para a votação da mesa diretora, que não podia fazer de casa, porque o voto era secreto, senão eu teria feito de casa. E tenho evitado isso, porque eu ainda estou de 7 meses, então é um risco, né? Um parto prematuro, ter que induzir um parto, caso eu venha contrair. E eu estou acompanhando, né, Lídice, os números das UTIs. Eu tenho tentado passar também esse boletim diário da Secretaria de Saúde para as pessoas entenderem o quanto é complexo esse momento, porque nem se nós tivéssemos o número de UTIs de estados maiores, que não é o caso, mas a gente está, vamos dizer assim, numa situação até confortável, né, perto do restante dos estados brasileiros. Mato Grosso ainda tem leito disponível, né, a maioria já não tem faz meses. Eu entendo que se a gente puder evitar, quem puder ficar em casa, é o momento para isso, e a gente fazer como a gente está fazendo aqui agora, esse trabalho virtual, apesar de, como eu disse para você, desgastante psicologicamente, que eu tenho certeza que para vocês também aí tá da mesma forma. Imagina então gravidinha, a barriguinha já tá grandinha aqui já, então cheio de hormônios, você fica nesse tumulto todo, mas a gente dá conta, a mulher tem essa capacidade, desempenha várias tarefas ao mesmo tempo. Sim. Como que você avalia as ações do governo do estado e da prefeitura em relação à prevenção do coronavírus? Porque houve aí, no início, um certo embate, questões políticas, né, como pano de fundo, que deixaram, assim, claramente uma divisão, né, entre governo estadual e prefeitura municipal. Qual a sua análise, deputada? Olha, Lídia, eu acho que pegou muito mal, né? Aquela divergência política e aquela rixa criada no início da pandemia, que se arrastou até há poucos dias atrás, com o Emanuel e com também o governador do estado, com o Mauro Mendes, né? O Emanuel é o prefeito da capital, o Mauro, governador do nosso estado. A gente esperava que os dois trabalhassem em conjunto, como estão fazendo agora. Eu fico feliz de ver que agora estão trabalhando em harmonia. E você vê, fica muito evidente para a gente, para vocês jornalistas que acompanham o dia a dia, o quanto essa somatória de esforços ela contribui na disseminação do vírus, no combate ao vírus. Fica muito claro que quando somam-se esforços, as coisas acontecem de forma mais rápida, com menos burocracia, criam-se menos problemas, como você disse, tinha um pano de fundo aí que era essa divergência política que estava atrapalhando, sim, e bastante. Mas, ao mesmo tempo, eu até ontem na Assembleia, durante o meu discurso, eu falei bastante sobre isso. É confortável fazer parte da base de um governo que você vê que as coisas estão acontecendo, né? Nós já temos o dobro de leitos do que quando o governador Mauro Mendes assumiu a gestão. Isso já era um trabalho gradual. As pessoas perguntam, mas isso só por conta da pandemia? Isso já vinha acontecendo. Vou citar aqui exemplo Alta Floresta, Colíder, Sorriso. Já vinha acontecendo uma construção de descentralização da saúde. É claro que isso agora potencializou com a pandemia, mas a gente até agora não teve nenhum escândalo com relação à destinação de recurso público. As coisas estão acontecendo de forma calma. Os nossos preços estão dentro dos praticados, inclusive abaixo do preço praticado por muitos outros estados. Então, assim, perto do cenário, que eu vejo às vezes as pessoas criticarem com muito afinco, a falta de equipamentos, a falta de estrutura, eu, como disse a você, ainda considero que, diante ao cenário do Brasil, Mato Grosso está muito bem posicionado. Essa falta de equipamento, essa falta de alguns insumos, ela é generalizada, e ela não é nem só aqui no Brasil, ela é no mundo, né? Então, tendo um sistema único de saúde, e analisando durante essa semana, por exemplo, americanos saindo do hospital devendo $1 milhão, $2 milhões, você passa a valorizar o sistema único que nós temos no Brasil e a qualidade do atendimento que ele possui. Na maioria, os médicos da iniciativa pública aqui em Mato Grosso são os mesmos médicos da iniciativa privada. São médicos de excelência, são enfermeiros de excelência que estão preparados para fazer esse atendimento. Então, eu acredito que a gente esteja, sim, num bom caminho. Acho que Emanuel e Mauro Mendes superaram essa dificuldade política do início. A gente vai cuidando deles para que eles permaneçam assim até o final. Até o Botelho foi muito importante nessa articulação. Eu acho que a Assembleia também está fazendo um papel muito legal nesse sentido, como fez também com Rondonópolis, que a gente viu que também teve uma reunião, uma articulação, como fez com Várzea Grande. E eu acredito que agora as coisas já estão
entrando numa normalidade, num padrão de evolução, de conquista de leitos, de insumos, que o Estado passa a se posicionar, inclusive, melhor do que no início. Bom, já tem pergunta de internauta, ele até enviou por 2 vezes essa pergunta, o Marcelo Hobbes. Deputada, tendo em vista que o concurso de educação de 2017 foi prorrogado até 2021, queremos saber sobre a questão dos professores habilitados no concurso da SEDUC 2017. Até aproveitando a carona aqui do Marcelo, obrigada pela pergunta, Marcelo. A gente entrevistou o Sintep, né, esses dias atrás, e o presidente do Sintep demonstrando essa preocupação, primeiro com os professores que eram substitutos, interinos, né, desculpa, e que ficaram sem trabalho, e segundo, com a questão do auxílio, que acabou não se confirmando, né, claro, certamente a senhora recebe essa demanda aí em relação aos professores do Estado. Então, Marcelo quer saber aqui, como vai ficar? Na verdade, esse concurso, até, Marcelo, obrigado pela pergunta, esse concurso foi um concurso dificílimo, viu, Lídice? Dificílimo, e assim, o nível de dificuldade foi tamanho que gerou, vamos dizer assim, permaneceu havendo a demanda que já existia. Como que eu vou explicar isso melhor? Nós tínhamos várias vagas para serem preenchidas por esse concurso. Em alguns municípios, sequer a vaga foi preenchida. E aí, para habilitar o pessoal na lista de reserva, vamos dizer assim, para chamamento, já foi uma luta, né, que foi desempenhada aí, eu acredito que pelos profissionais da educação, conseguiram se habilitar, e agora a gente trabalha com o governo para o chamamento desses habilitados, porque afinal de contas, se você tem um interino, você colocou aí muito bem, essa preocupação dele com relação aos interinos é uma preocupação nossa também. A gente deve votar esse veto na semana que vem do governo do Estado. Eu acho que é um momento, e eu ouvi isso do Marco Aurélio de Mello, que é ministro do STF, e ele disse o seguinte: é um momento onde a constitucionalidade ela passa a não ser a principal base, vamos dizer assim, com relação aos projetos e às necessidades que o país precisa nesse momento. É um projeto inconstitucional, porque está criando despesa para o executivo, mas o momento é um momento excepcional, onde a constitucionalidade de uma medida como essa, ela não deve ser analisada só no que está estritamente na lei. Ela tem que ser analisada de uma forma ampla. Esses profissionais, eles trabalham já na sua rotina enquanto profissionais da educação do Estado de Mato Grosso. Todo ano eles são contratados. Todo ano, Lídice. Esse ano, por conta dessa situação, não foram. Eles não procuraram outro emprego, não tem outro emprego, porque as escolas estão fechadas. Então, esse subsídio, eu acho que ele é um subsídio justo, como foi dado o auxílio aos autônomos, como outros subsídios. Então, a gente volta a semana que vem. E eu acredito que a Assembleia vai derrubar esse veto do governo, pensando nesse direito à vida, nesses direitos constitucionais, e não analisando essa questão da criação da despesa, que isso, na minha opinião, é secundário nesse momento. Que é um motivo, na verdade, que o governo alega, né? Como que eu vou contratar um serviço que eu não tenho a demanda dele? Porém, não tem hoje, a gente sabe que vai ter no futuro. Então, seria um auxílio mesmo, e eu acredito que a Assembleia vai derrubar esse veto. E sobre a questão dos habilitados, que é o que ele perguntou, que eu acho como principal, nós precisamos fazer um trabalho junto ao governo também e garantir, é claro, no orçamento do Estado, que isso seja feito, porque demanda tem. Se você tem um interino, que é quem você precisa contratar, você tem a demanda para o efetivo. E nesse novo modelo de previdência também, a gente vai ver que é importantíssimo esses chamamentos dos concursados, não só da educação, mas também em todos os outros setores de Mato Grosso, para que a gente salve, vamos dizer assim, melhore a nossa contribuição previdenciária. Então, na minha opinião, a gente tem que fazer um trabalho dentro do orçamento para os habilitados serem chamados, e já foi uma luta, como ele disse aí, essa suspensão, e agora eu acho que a gente tem que fazer um trabalho junto ao governo do Estado, junto ao Sintep também, que é importante participar, para que sejam chamados. A sua imagem, ela ficou congelada, deputada, mas o seu áudio está saindo normal. Acho que agora voltou ao normal. A sua pergunta foi toda, né, a pergunta foi respondida, foi ouvida, talvez alguma instabilidade na internet aí, mas podemos dar continuidade falando sobre a questão previdenciária, inclusive, né, porque aí foi uma pauta que
entrou ontem e acabou sendo suspensa, e também é uma crítica muito grande dos servidores públicos. O Sintep mesmo se demonstrou, o presidente do Sintep se demonstrou muito preocupado por conta do desconto, né, que já seria efetivado, e apesar de ser da base do governo, a senhora está se posicionando com algumas divergências em relação a essa proposta, né? Quais seriam, assim, as suas maiores preocupações em relação à pauta da Previdência aqui do Estado? Ontem até mais tarde, né, eu fiquei em uma discussão com um dos membros do governo também do Estado, um amigo que é secretário, e eu dizia para ele que ele mandou cobrando por conta da minha declaração, que eu disse que a Previdência não poderia ser votada da forma que ela estava. E eu disse para ele que realmente ela não pode ser votada da forma que ela está. Ela precisa sofrer as emendas, receber as emendas, acolher as emendas, e vamos dizer assim, não é amenizar para o servidor público, mas é trazer um equilíbrio, uma isonomia maior para os servidores públicos do estado de Mato Grosso, porque quando a gente fala de Mato Grosso, é um estado com peculiaridades diferentes. Não dá para a gente pegar, por exemplo, a PEC que é federal e você querer fazer 100% da PEC aqui dentro do estado. A nossa realidade é muito diferente. Nós temos um estado que, em meio à pandemia, não caiu a arrecadação. E isso é um dado que, sem dúvida, impacta para as pessoas, porque Mato Grosso demonstra que sobrevive com as suas atividades, que são as principais, são atividades do setor agropecuário, são atividades que não sofreram grandes impactos. É claro que você poderia estar arrecadando mais, que eu acho que essa que era a expectativa do governo do estado e a expectativa também da Assembleia de arrecadar mais, mas o importante é que a gente está conseguindo manter a meta de arrecadação, coisa que para os outros estados não é a mesma realidade. Então, quando você trata da Previdência, o que eu disse ontem até a esse amigo foi o seguinte: como que eu vou votar uma Previdência onde as mulheres estão sendo penalizadas com 7 anos a mais de contribuição previdenciária, em detrimento a 5 dos homens? Para mim, que sou a única mulher na Assembleia Legislativa, que imagino para uma mulher o que é ela ter que aposentar do jeito que está hoje, dificilmente vai se aposentar antes dos 70 anos de idade. A nossa vida física útil é menor do que a dos homens, isso é comprovado, até porque nós temos que encarar, como eu dizia a você, outras tarefas extracurriculares dentro de casa, isso inclui também os nossos filhos. Então, eu acho que é uma PEC muito desigual, e não só sobre isso, quando você fala também, por exemplo, sobre a pensão, sobre morte, ontem até foi citado um exemplo, e eu achei assim até engraçado, que você pode ter vários servidores públicos na mesma sala, numa reunião, num julgamento, no que quer que seja, e serem todos assassinados, os 5, cada um vai ter um regime diferente de pensão por morte, quer dizer, desempenhando ali naquele momento o mesmo papel. Então, essas situações, elas têm que ser corrigidas, e se a gente volta à Previdência do jeito que ela está, isso fica para a população como se isso fosse indiferente para a gente. Então, essas situações, essas distorções, doenças graves, por exemplo, deficientes, eles estão todos sendo, vamos dizer assim, penalizados ao extremo com a Previdência. Mas depois a gente vai incluir quem está tratando de câncer, a gente vai incluir quem tem deficiência. Mas esse a gente vai, ele é uma dúvida, porque ainda não está. Foi isso que eu falei bastante com o governo do estado. Vamos melhorar antes de votar, que aí a gente tem argumento suficiente para defender com a sociedade o porquê de nós estarmos votando. E aí sim, eu acho que fica muito mais justo você poder fazer uma votação e até mais tranquilo. Os servidores, nesse momento, pode ver até pela participação deles, ninguém está radicalizando, ninguém está falando ou ameaçando pausar atividades. Nós temos servidores da segurança que estão em campo, da saúde que estão em campo, enfrentando o coronavírus e querem ser ouvidos, querem poder participar dessa discussão. Então, o momento é ruim também, né, Lídice? É um momento desagradável para a gente poder falar sobre Previdência. Mas haverá tempo hábil para discutir melhor isso, porque vai voltar na pauta na segunda-feira já, né? Eles vão tentar, claro, a base do governo hoje até tem uma reunião para tratar sobre isso ainda, porque nós já temos as sugestões de emendas. O que precisa discutir agora com o governo é o que vai ser acatado ou o que não vai, o que o governo considera razoável e o que não considera. Eu, é claro, minha opinião, eu gostaria muito
que isso não fosse feito exclusivamente para um segmento, mas que fosse feito um equilíbrio entre todo o serviço público, para que a gente tivesse um tratamento isonômico, né? Essa é a minha opinião, acho que dá para fazer isso. Mas eu vejo que o governo vai, com certeza, se dedicar a isso, tanto é que estão trabalhando comigo, com outros deputados, ligando e falando, mas o que você acha, então, que tem que mudar? Porque eles viram a dificuldade da aprovação e que não é por ser contra a Previdência. Até eu questionei muito com a minha equipe, a gente fez um post falando sobre isso, sobre ser contra a Previdência. Não é ser contra a Previdência, é contra a aprovação da PEC da Previdência da forma que ela está. Se ela for modificada, como eu disse várias vezes, se ela receber essas emendas, e não são emendas que eu estou sugerindo, né? São emendas que a sociedade exige, que os servidores públicos exigem, que eu acho que são passíveis de serem resolvidas. Por exemplo, essa questão entre homens e mulheres, ela deveria ser proporcional, certo? Hoje a gente já tem um regime diferenciado. Hoje a idade mínima é 55, estão passando para 62, criar um equilíbrio aí entre homens e mulheres e criar um percentual para cada um de aumento fica muito mais justo do que você dar 2 anos a mais, por exemplo, como está hoje para as mulheres. São coisas que aparentemente são simples, mas isso muda a vida de muitas pessoas. 2 anos é muito tempo, você sabe disso, principalmente para quem já contribuiu com a regra antiga e agora vai ter que sofrer essa modificação, que a gente sabe que tem um prazo para isso, então quem entrou até determinado ano pós vai ter que cumprir no regime novo. Então, é uma mudança de vida para milhares de mato-grossenses. Acho até que não está sendo dada devida atenção a esse tema, como ele merece, porque principalmente as pessoas aí que se candidataram a um concurso público, como eu falei para você, com essa preocupação de ter uma estabilidade, do jeito que está hoje, por exemplo, se ele for um servidor público, ficar por 5 anos, e ele tiver uma doença como câncer, ou ele tiver alguma atrofia, ele tiver algum problema que seja impedido de trabalhar, ele vai receber pela média dos anos que ele contribuiu, e não na integralidade, proporcional aos anos que foram pagos. Então, quer dizer, uma fase da vida impossível sobreviver com o valor que ele vai receber. Deputada, a gente continua mais um pouco, até avisando os internautas, a deputada tem um compromisso às 9 horas, então a gente segue com a nossa live mais alguns minutos. Tem muitas perguntas ainda em relação ao concurso de professores, mas eu gostaria de citar aqui pessoas dando apoio também. A Marta Dalpiaz Nepomuceno, dizendo que por isso deveria ter mais mulheres no parlamento, né, que teriam a sensibilidade de saber o que é a tripla jornada. Adonias Fernandes também, dizendo parabéns, deputada, sempre presente nos momentos mais difíceis da vida da população mato-grossense. A gente gostaria... Vereadores, super atuantes, os dois. Né? Inclusive, assim, a gente, o seu vídeo, a sua imagem continua pausada, mas o seu áudio continua normalmente. Então, acho que a gente pode seguir mais esse tempinho, deputada, para a gente não quebrar até a sua agenda, a sua programação, né? A gente queria falar um pouquinho também sobre a questão das eleições municipais, né? Como é que estão as articulações, os apoios, o seu apoio em especial, porque você é reconhecido como uma líder, né, uma política que tem uma liderança no Estado muito forte. Como é que está, na sua expectativa, essas eleições municipais? Olha, Lidice, vou até ser sincera com esse tema. Quando a gente tem discutido essa possibilidade de haver as eleições, eu tenho dito muitas vezes, eu no começo era extremamente contra a prorrogação das eleições, inclusive eu era contra a unificação também. Eu tinha um pensamento de que seria possível fazer as eleições, que ocorreriam naturalmente, e depois, com o passar do tempo com a pandemia, eu fui vendo que dificilmente a gente vai ter uma eleição como nós tivemos nos anos anteriores, né, nas eleições anteriores. Isso me causa uma preocupação muito grande, porque eu acho que apesar de hoje nós termos esse contato digital, essa nova era da internet, sem fio, onde você consegue chegar a todo lugar, eu ainda acho muito importante esse contato do político com o seu eleitor, esse tete-a-tete, esse diálogo, né, onde o eleitor ele confronta o seu candidato, onde ele consegue ouvir um pouquinho e ele consegue também extrair aquilo que ele deseja. Eu acho que isso é muito importante.
E eu vejo que o TSE não está tendo essa compreensão. Eu cheguei a ouvir, por exemplo, do ministro Barroso, que hoje é presidente do TSE, que nós poderíamos fazer as convenções online. Olha, eu não imagino o que seja uma convenção online, sabe? Onde você vai discutir pela internet. Primeiro que uma convenção já normal, ela já dura quase 2 dias de tantas dificuldades e divergências que tem. Você estando ali conseguindo falar com a pessoa a todo momento. Imagine pela internet. E numa realidade de Mato Grosso, onde você tem cidades que sequer ainda tem o telefone fixo. Você está aqui como exemplo Tabaporã. Então, quer dizer, é impossível você fazer uma conferência, impossível o deputado estar lá para auxiliar. Eu acredito que não seja um momento ideal para ter e acontecer as eleições 2020. Eu acho que vai ter que encontrar uma alternativa, e essa alternativa não acho que a melhor seja vamos fazer em novembro, talvez dezembro. Ué, mas e aí? Como que ficam? Se já estão correndo os prazos, Lídice, ele recusou todos os pedidos feitos pelo MDB, pelo PP, pelo PSD de prorrogação de prazo. Todos os pedidos. Então, quer dizer, a gente vai ter que cumprir prazo de convenção, como vamos ter que cumprir agora a descompatibilização, muitos servidores vão ter que sair para disputar as eleições, certo? E a gente não sabe quando vai ser a eleição. E nem sabe como vai ser feita. Por exemplo, eu não votaria numa eleição como essa, porque imagine para a Justiça Eleitoral, já é caro uma eleição, custa 4 bilhões de reais só para você fazer eleição em todo o país, fora o fundo eleitoral, que é mais 2 bilhões de reais. Imagine isso com álcool gel, com máscara, com a estrutura que eles vão ter que criar. Então, assim, é um momento horrível para falar sobre política, é um momento horrível para você ir na casa das pessoas, para você pedir voto, porque todo mundo está passando muita necessidade. Então, eu gostaria muito de ver uma votação do Senado e da Câmara, visando essa unificação, ou que seja uma nova data para a eleição, que não seja esse ano. Mais oportuna para se discutir política. Ninguém quer discutir política agora. A população não quer, a não ser nós, políticos, e os meios de imprensa, os veículos de imprensa, ninguém quer falar sobre eleição. É um momento realmente muito delicado. Então, eu vejo que essa participação ela vai ficar muito limitada dos deputados, das lideranças políticas, se a eleição acontecer esse ano. Então, desejo sinceramente ver a eleição depois desse ano. Não sei se isso vai acontecer. Se acontecer em novembro e dezembro, acho muito difícil mudar o cenário que está aí hoje, né? Porque não tem nem tempo hábil para isso e não tem mecanismo capaz de hoje fazer mudar um cenário como esse. A vantagem muito grande dos que estão no mandato, porque já tem conhecimento da população, a população já conhece, então acho que é uma vantagem também para os vereadores e prefeitos que estão aí ocupando o cargo, porque aqueles que desejavam ser conhecidos, viajar, isso não vão poder fazer. E o nosso estado, ele tem o tamanho de Mato Grosso é maior que muitos países, né? Então é uma realidade aí, né? É uma realidade totalmente diferente, totalmente diferente. O deputado Eliseu Nascimento está se manifestando aqui, sou fã desse trabalho que a deputada vem fazendo no Estado. Deputada, a gente tem mais 2 minutinhos para encerrar a nossa live. Deputada Janaína Riva, como presidente da Assembleia Legislativa, a senhora já se manifestou que tem esse sonho, tem essa vontade, quando isso pode acontecer? Até cumprimentar primeiro o Eliseu aqui, ele é um guerreiro nessa luta aí, também do chamamento dos concursados da segurança pública. Eu tenho certeza que você está cheia dessas perguntas aí também, porque segurança pública tem muita gente para ser chamada também. Imagina, e essa semana a gente chegou a fazer lá com o secretário Bustamante uma videoconferência, e a maior demanda hoje, eu acho que além dessa da educação dos habilitados, é a da segurança pública, e falta realmente, né, falta delegado, falta profissionais da segurança pública no estado inteiro. Então, é uma pauta muito importante também, a gente quer certificar disso, até falei com o Eliseu, só que diferente da educação, Lídice, a segurança pública, ela realmente carece de mais recurso, de orçamento para poder fazer esse chamamento. A educação já não, a educação já tem esse gasto por conta dos contratados e dos temporários, então a gente precisa correr atrás dessa questão da segurança pública. Então, mandar um abraço para o Eliseu. Mas penso sim em ser presidente da Assembleia,
tenho conversado bastante com o Botelho sobre isso, sobre o futuro dele também, o que ele deseja, porque o fato de assumir ou não passa também pela posição do Botelho, se ele de fato vai sair, se ele tem essa perspectiva de sair. Ele é um nome também cotado para ser candidato a prefeito de Cuiabá, não esconde isso também de ninguém, assim como tem outras pretensões. Mas eu não conto com isso como sendo um fato, né? Eu vou trabalhar para isso, com certeza, mas não conto como sendo um fato. Gostaria muito de ser presidente, já falei isso várias vezes, inclusive para os deputados, para mostrar essa capacidade que eu tenho de diálogo e exercer mais isso. Eu gosto de fazer isso. Então, ali como vice, eu represento o Botelho constantemente e gosto muito dessa articulação política. Mas não tenho essa assim, eu vou ser presidente e quero isso acima de tudo. Tenho tentado convencer lá o Botelho e o Max a dividir um pouquinho das tarefas e acho que a gente vai conseguir fazer isso esse ano. Pela primeira vez, o Botelho já até deu uma declaração sobre isso. A gente vai dividir as tarefas entre os membros da mesa diretora e isso vai facilitar muito, não só para mim, mas para que outros deputados também conheçam um pouquinho do como é você administrar a Assembleia, você ter competências, você ter responsabilidades, e aí a gente vai fazer uma briga, vamos dizer assim, mais igualitária, uma briga política, né, mais igualitária ali dentro. Então, estou ansiosa para que isso aconteça, é claro, gostaria muito, já falei com o Botelho, ele falou para mim que vai sair final desse ano. Aí eu quero ver como vai ser, né? Com um bebê pequeno e assumir a presidência de novo. Mas acho que vai ser uma experiência única para mim, para a Assembleia também, novamente. E eu posso ir imprimindo um pouquinho do meu jeito ali dentro, que é esse jeito mais... É uma característica, eu acho, da mulher, né? A gente é mais atencioso, a gente se envolve mais com as situações. E eu quero poder fazer isso lá na Assembleia Legislativa e fazer a diferença, mostrar que nós, mulheres, temos essa capacidade e temos as possibilidades, bastam agarrá-las, né? Deputada, uma correção aqui, até eu ri, porque o Eliseu Nascimento, como a Deise está me mandando, é o taxista de Rondonópolis, mas ele disse que também é fã do deputado Eliseu, é guerreiro também, então é o Eliseu Nascimento, taxista lá de Rondonópolis, homônimo, está assistindo a gente, tem bastante gente assistindo, apesar dessa instabilidade de internet, né, a sua imagem ficou congelada até está ainda, né, no final dessa live, mas assim, de qualquer forma, a gente está se adaptando a essa nova vida cada vez mais online e cada vez mais reféns, né, do que a internet nos traz. Então, deputado, eu gostaria muito de agradecer, né, a sua disponibilidade, o seu tempo aí nesta manhã, e aí a gente fica aí à disposição para voltar a discutir outros temas, outras pautas, quando tudo isso, de repente, passar, vierem outros projetos, né? A gente agradece muito. Como diz eu acho que o cuiabano, eu ouvia muito, né, isso das tias, das avós, boa hora para a senhora, e a gente agradece muito mesmo. Obrigada, Lise. Eu deixo aí um abraço a você, a todo o RD News. Quero agradecer o carinho de vocês, sempre comigo também. E espero que a gente continue a fazer essa troca de informações. Eu acho isso muito positivo. Parabéns aí para você, que é uma jornalista também de excelência. É um prazer poder ser entrevistada por você, tá bom? Um beijão, então, a todos aí. Desejo um excelente dia. Obrigada. Então, aqui a gente se despede. Obrigado, internauta, que esteve conosco aqui acompanhando. Daqui a pouquinho essa entrevista vai estar também no YouTube do site RD News, do RDTV, e também no destaque da RDTV. E aí a gente continua buscando novas entrevistas, novas autoridades. Obrigada pela audiência. Até a próxima.